Professor, acho que tá mutado aí. Agora eu tô. Toda vez que entra na gravação, o microfone fica mudo. Sim, falar nisso, eu vou até fazer. Estou fazendo uma campanha, tá? É bem rápido, não vou. O Google Meet dos celulares, ele sofreu uma atualização. Na minha concepção, ele ficou pior. Tá? Antes era tudo numa tela só, né? As mensagens, a imagem, essa que vocês estão vendo. Tudo eu poderia mexer numa tela só. Agora não, para eu ver as mensagens, eu tenho que sair da tela, né? Tenho que entrar em outra tela. E ele não é automático, né? Se vocês digitarem a mensagem, eu tenho que ficar subindo aqui manualmente a tela. Então, eu entrei lá no Play Store, né? Vi que a geral estava detonando essa nova atualização. Quem usa o Google Meet pelo celular, eu peço encarecidamente que entre lá no Play Store e, por gentileza, também detone. Estava conversando com um colega, ele disse que toda vez que atualiza, né, a equipe vê o feedback, né, e se o feedback for muito negativo, né, no geral, então eles têm que dar um jeito de mudar. Então, se puderem, tá, eu agradeço muito se vocês fizerem isso. Muito bem. Obrigado. O Flávio está dizendo que vai detonar mesmo sem usar. Tá, então isso aqui é o que ficou para a gente fazer nesse encontro, né? Provar isso aqui, que todo segmento tem um único ponto médio. Então, o primeiro passo seria mostrar que todo segmento, para todo segmento existe um ponto médio, e o segundo, dado dois pontos médios, né, que eles são idênticos. Tá? Aqui também eu coloquei. Esse aqui é o rascunho de vocês, né? Me confirma aí, porque pode ser que eu esteja aqui com o rascunho de outra turma. É isso mesmo, né? Isso aqui foi o que. Esse aqui é o rascunho de vocês, né? Tá. Obrigado. Então tá, então vamos aqui para a demonstração de hoje. Então a primeira coisa eu tenho que considerar um segmento. Tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu tenho que considerar para todo segmento, então eu vou pegar um. Né? Então, para iniciar a nossa demonstração, né, eu tenho que considerar um segmento. Então, colocar aqui prova de T2. Então, eu vou começar meu texto dizendo seja AB um segmento. Agora, eu tenho que exibir o ponto médio dele. Tá? Alguma característica que me identifica que aquele determinado ponto que eu vou mostrar agora é o ponto médio. Então, primeiro, eu considerei um segmento, ou seja, tomei dois pontos. Então, eu vou procurar aqui alguma informação que fale de dois pontos ou de segmento. Né? Tá, aqui ele só define, né? Então não precisa. Eu defini lá no meu texto, né? Considerei um segmento, mas ele só fala disso, né? E A, B são os extremos. Segunda definição, pronto, aqui a segunda definição tem algo interessante, né? Então tem o AB dois pontos distintos, o conjunto constitucional. Não, aqui ele também só me diz que ele só define semi-reta. Não é isso que eu quero. Tá. O que eu estou procurando, né? Eu quero procurar alguma informação que me diz que em um segmento eu consigo qualquer ponto entre A e B. Eu acho que esse axiomal 2 ele funciona bem. Ó. Dados os pontos A, B, sempre eu consigo um C entre A e B e o ponto D que está fora. A ideia de eu usar
esse axioma de ordem, O2, é porque o ponto médio é um ponto que está entre A e B. Tá? Então, o próximo passo é, se eu quero provar que existe o ponto médio, primeiro eu tenho que começar dizendo que, dado dois pontos, existe um ponto entre eles. Então, é isso que eu vou dizer. Né? Por 1O2, ou seja, o segundo axioma de ordem do capítulo 1, existe um C tal que C está entre A e B. Muito bem. Então, é só mostrando os passos, né? Então, suponha que eu tenho aqui um segmento AB. Então, eu quero mostrar que entre eles, inicialmente existem pontos entre eles, né? E se for ponto médio, né, existe exatamente um no meio. Então, a primeira coisa que eu fiz, defini o segmento. Aí, por esse axioma, eu posso concluir que tem um ponto entre eles. Tá? Agora, eu vou considerar que esse ponto, né, para que eu vou procurar alguma definição ou algum axioma que me informa sobre o que eu preciso usar para que esse ponto seja ponto médio. Tá? Então, no primeiro capítulo, ele não fala de ponto médio. As proposições também não falam, né? Em relação a duas regras, ou né, essas composições de semi-retas. Tá, então, qual é a definição ou axioma que eu posso usar que me fala alguma coisa sobre ponto médio? Né? Tem que estar aqui no capítulo 2, já que no capítulo 1 não tem mais nada sobre isso. D1, né? Vamos ver aqui, o D1, né, o ponto médio do segmento é um certo C, tal que isso acontece. Né? Bom, então, tá, eu disse que existem pontos entre eles, né? Agora eu vou fazer a consideração, né? Considere que C é ponto médio. Não. Deixa eu só ver aqui o texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que essas duas medidas são iguais, mas a priori, eu vou deixar assim. Considere C ponto médio. Tá. Aí dessa forma, AC é igual a CB. Eu sei que no início era para ter dito o que eu quero, né? Mas eu vou colocar aqui, né? Porque na construção eu quero provar que existe ponto médio, né?
E eu já fui considerando aqui que C é ponto médio, né? Eu acho que o ideal, eu acho que esse texto não está legal. Eu acho que eu vou considerar que a distância é idêntica aqui. Não, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar assim. Ó. Se quer mostrar, se quer mostrar que existe uma expressão que define o ensino médio, que define o ponto médio. Ensino médio não, que define o ponto médio. Tá, então, considerei C, ponto médio, ok. Eu vou usar essa informação aqui, tá? O S2, porque eu quero associar esse ponto médio a alguma medida, tá? Alguma medida. Na verdade, eu quero ver como é a expressão que define esse ponto médio. E outra, né? O que esse S2 me fala? Que eu consigo uma abjeção de pontos de uma reta em números reais. Ou seja, dado esse segmento aqui, eu consigo números reais associados a esses pontos. E o número que está associado a A é único, esse número não pode ser associado a nenhum outro ponto. Ou seja, tem um ponto aqui que define o ensino médio, que define o ponto médio, que é único, tá? Então é isso que eu quero mostrar. Né? Eu quero mostrar que existe uma expressão que define o ponto médio. Ok. Então, deixa eu ver se eu já usei. Não, não usei. Então, assim, aqui vai ficar C menos A igual a B menos C. Então, daqui para cá, né, eu só fiz substituir a expressão e agora eu vou dizer o porquê dessa substituição. Isso aqui é de acordo com 2S2. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisinha aqui antes de continuar. Okay. Bom, usando esse T1 aqui, né, o meu C ele vai estar entre A e B. Eu acho que nem preciso usar tanto esse agora. Mas a questão era só impor uma ordem aqui para os elementos. Né? Então, tá. Então, continuando aqui o texto, né? Sabe-se que
C está entre A e B. Agora, eu só não disse que o C está associado ao ponto C, né? O A associado ao ponto A, e o B associado ao ponto B. Eu não disse isso ainda. Então, eu vou colocar aqui. Note... Não, note não. Né? Aqui está considerando que A está associado a A, B ao número B, e C a C. Ok. Então, eu sei que o C está entre A e B. Aí, o que eu posso dizer? Segue-se, ou segue, que aqui duas coisas podem acontecer, tá? Porque eu não sei como é que está sendo essa ordem aqui. Se o A é maior do que B ou se A é menor do que B, né? Se esses três estão na ordem crescente ou decrescente, pelo fato de aqui eu não ter imposto nenhuma orientação. Então, eu vou colocar os casos possíveis. Segue essa informação que segue é dessa daqui, né? Sabendo que você está entre A e B. Então, ou isso aqui está acontecendo, tá? Que nesse caso você está entre A e B, ou isso aqui que está acontecendo. Muito bem. Então, vamos considerar aqui o primeiro caso, tá? Deixa eu numerar aqui, esse aqui é 1 e esse aqui é 2. Então, considerando o 1 inicialmente, o que, que a gente tem? Bom, o fato disso aqui estar acontecendo, né, é só para saber, isso aqui vai ser positivo ou negativo, né? Bom, como C é maior do que A, C menos A, isso aqui dá positivo. E o B é maior do que C, ó. Então isso aqui também dá positivo, tá? Isso aí é só para saber como vai ser o sinal aqui do módulo. Então, né, se eu estou dizendo que eu estou considerando esse 1 aqui, então nessa conta aqui eu vou utilizar essa informação. Então vai ficar assim. Tem-se que C menos A é igual a B menos C. Aí agora virou continha de aritmética, né? Entre aspas. Então isso aqui vai ser... Aqui com igualdades a gente tem mais liberdade, né? Então esse C aqui, eu vou mudar ele de lado, né? E com isso ele troca de sinal. Então vai ficar C mais C igual a B mais A. Então aqui, isso aqui implica, né? Inclusive eu posso dizer se somente se, né? Que eu posso refazer a troca dos elementos, né? E um gera o outro. Aqui vai ficar 2C igual a B mais A. Né? E isso aqui me informa que C vai ser da forma A mais B sobre 2.
Muito bem. Todo mundo entendeu até o momento que foi feito? É, bom, aí, deixa eu só ver, a gente se utilizou do axioma, cadê? Esse aqui, 2S2. E o que 2S2 diz, tá? Ele diz o seguinte, ó, que existe uma objeção entre pontos de uma reta e os reais. Então, essa informação, ela é forte no seguinte sentido. Como a gente usou esse axioma para gerar a expressão que me dá o ponto médio, né? Pegue os números que são associados aos extremos, faça a média, isso vai me dar o número associado ao ponto médio. E é, o próprio axioma me garante que esse cara é único. Não sei se vocês estão enxergando isso que eu estou falando agora, tá? Não sei se vocês estão enxergando. Então, aqui eu posso concluir o seguinte, né? Como C está associado ao ponto C, né? Tá, ponto C, palavra. E de acordo com 2S2, né, que é o segundo axioma do capítulo 2, C não pode estar associado a dois números. Então, C é único e com isso o segmento AB só possui um único ponto médio. Bom, e com isso é a demonstração sincera. Tá? Ela ficou um pouco grande, mas eu acho que, sei lá, a gente podia encurtar ela, inclusive. Ficou claro para todo mundo essa ideia desse teorema? E ficou claro a demonstração que eu fiz? Muito bem.
então, com isso a gente encerra aqui as ideias do capítulo 2. Tá? Então, o capítulo 2 acaba aqui. Tá, e na sequência, né, o que falta fazer é só, pelo menos para o encontro de hoje, é só falar do que o terceiro capítulo fala. Então a aula de hoje vai ser bem curta, tá? Eu não estava nem esperando que fosse tão curta assim. Tá, então o que esse capítulo 3 fala, né? Sobre medição de ângulos. Então a gente vai perceber que essa ideia das medições de segmento parece demais com essa ideia de medição de ângulo. Aí, né, a primeira definição diz, né, a figura formada por dois semi-retos de mesma origem é chamado ângulo. Ou seja, é a primeira definição que ele dá. Né? Se eu tenho uma figura formada por dois segmentos, ou é dois semi-retos? Deixa eu ver. Dois semi-retos. Então, a figura formada por duas semi-retas é chamada de ângulo. Tá? Simplesmente isso. Tá? De uma semi-reta divide um semiplano se ela estiver contida num semiplano e sua origem for o ponto da reta que determina o semiplano. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui uma semi-reta e eu tenho uma reta aqui que divide o plano em dois. Então, eu tenho uma semi-reta, ela divide um semiplano em dois. Eu acho que a segunda definição está me dizendo isso, tá? Essa aqui é a segunda definição. Essa aqui é do capítulo 3, tá? Vamos ler de novo. Uma semi-reta divide um semiplano se ela estiver contida num semiplano e sua origem for um ponto da reta que determina o semiplano. Então, é isso mesmo, tá? Ele diz, uma semi-reta divide um semiplano se a semi-reta estiver contida toda no semiplano e a sua origem for um ponto que faz parte dessa reta, né, que divide os dois semiplanos. Então aqui, sei lá, vou colocar aqui o ponto A. Então eu tenho dois semiplanos. Eu tenho o semiplano que possui o ponto A e eu tenho o semiplano que não possui o ponto A. Então, sei lá, como é que vou chamar de complementar, né? É o que é tudo menos isso. Posso? Tá, eu vou ver se eu transfiro isso como PDF e coloco lá no Cigarra, tá? Muito bem, então essa é a segunda definição. É como dividir um semiplano, né, as condições, dado que um plano está dividido em dois semiplanos, né, que uma semi-reta ela divide um semiplano em dois. É isso que ele tá falando. A terceira definição, aqui é cheio de definições, né? Diz que eu tenho essas três semi-retas, né, SOA, SOB, SOC, né, dá para perceber que o ponto O é a origem das semi-retas. Se o segmento AB intersecta OC, se diz que OC divide o ângulo AOB. Tá? Anteriormente ele não falou, mas essa é uma representação de ângulo, né? O ângulo que tem ponto A, ele vai do ponto A até a origem que ele chama O, aqui tem um chapéu dizendo que aqui é o vértice, né, da união das duas semi-retas e vai até o B.
Então, o que, que essa definição está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, eu tenho três semirretos, então é OA, OB e OC. Então ele diz assim, se AB, se o segmento AB, vou colocar de outra cor, se ele se ele corta o OC, então significa que OC divide o ângulo AOB. É isso que ele está falando. Tá? E esse ângulo aqui, AOB é esse. Né? Esse ângulo a gente chama normalmente assim. Essa abertura aqui é o que nós chamamos de AOB. E, no caso, essa condição aqui, né, que o AB interseção é SOC, né, é diferente do vazio, implica que esse SOC, quer dizer, divide o ângulo AOB. E veja, note que isso nem sempre acontece, né? Se eu pego o segmento aqui, se eu pego o segmento AC, não tem interseção com OB. Então, OB não divide o ângulo. Né? E a mesma coisa aqui, se eu pego o segmento CB, ele não corta o segmento, a semirreta, desculpe, OA. Né? Então, agora aqui, se eu pego AB, aí ela tem uma interseção aqui com OC. Né? Então, significa que esse OC, ele divide o ângulo em dois. Tá? Essa é a ideia da terceira definição. Tudo bem. Então, até o momento tranquilo, né? Essas definições. Muito bem, vamos aqui para a quarta definição. Dois ângulos são suplementares se a sua soma dá 180. Né? E o ângulo reto mede 90 graus. Quer dizer, aqui ele só definiu. Né? Isso aqui a gente já sabe, a gente já usou isso anteriormente, né? No ensino fundamental. Né? E aqui ele só está dizendo isso. Né? Então, por exemplo, os ângulos 30 e 150, eles são suplementares, porque a soma desses dois ângulos que eu acabei de mencionar mede 180 graus. Muito bem, aí temos axiomas. Se duas retas não coincidem, então o ângulo é maior do que zero. Então vamos só mostrar o caso. Né? Então imagine, vou pegar aqui em vermelho, tá? Então suponha que eu tenho essa reta e suponha que eu tenho essa reta. Bom, pelo jeito aí, não sei se deu para perceber, eu botei uma praticamente em cima da outra, tá? Então, significa que elas coincidem. Né? Então, significa o seguinte, vou chamar a azul de R, e vou chamar a vermelha de S. Então, nesse caso, a interseção de R com S, eu digo que dá R, eu posso dizer isso, né? Ou a interseção de R com S dá o próprio S. Tá?
porque elas coincidem, né? Elas são a mesma reta. Aí, quando isso aqui acontece, ele está dizendo, né? O axioma está dizendo que o ângulo, vou chamar assim, né? O ângulo entre as retas R e S é zero. Na verdade, eu acho que isso é o contrário do que ele diz, né? Deixa eu ver aqui. Se duas retas não coincidem, eu fiz o caso contrário. Eu disse se elas coincidirem, o ângulo é zero. Se elas não coincidem, né? Então se eu tenho esse caso aqui, então suponha que eu tenho aqui uma reta R e suponha que eu tenho aqui uma reta S. Não, aqui eu chamaria outra coisa, sei lá, de A e B. Né? Lembrando que letra minúscula é o nome que se dá às retas. Né? Então pode ser qualquer um. Então se a gente observar aqui, o, o R interseção S, ele não dá R, e o R interseção S não dá S. Porque isso é a condição de coincidir, né? De fato, só uma dessas já garante que eles não coincidem. Então, ele está dizendo que o ângulo entre, no caso, A e B, não, porque aqui eu usei RS, é A e B, desculpe. A interseção B não dá B e a interseção B não dá A. Né? A interseção de A com B aqui não dá a reta B. E a interseção de A com B aqui não dá a reta A. Então, isso significa que o ângulo entre A e B não é zero. Tá? É isso que ele está falando no primeiro axioma. Que lá eu não sei como foi que eu chamei de A1. O segundo axioma, ele diz assim, ó, é possível ter uma objeção que associe ângulos a reais. É a mesma ideia da reta, né? Dado pontos da reta, eu posso associar números reais. E aqui, né, dado essas aberturas, eu posso também associar a números reais. Então ele fala aqui, ó, considere x ou a igual a um certo a. E x ou b um certo b, a ou b é b menos a. Então vamos mostrar essa ideia aí. No caso, esse aqui foi o primeiro axioma, né? Axioma 1, né? 3A1. O 3A2, ele me diz assim, deixa eu fazer o desenho lá, que ele eu tenho isso aqui. Então, suponho que eu tenho aqui x, O e A, x, O, B. Né? X, O, A é essa abertura aqui, x, O, B é essa abertura aqui. Né? X, O, A, x, O, B. Então, ele está falando de A ou B, né? E essa medida aqui ele chama de A, se eu não me engano, e essa medida aqui ele chama de B. Aqui no nosso texto, essas letras minúsculas, eles podem ser números reais ou podem ser retos, tá? Então, não confundir, né? Aqui eu estou chamando A e B dois números reais, né? Que ele associa a essas aberturas aqui. E ele está me falando que a abertura A ou B, essa abertura aqui, ó, A ou B, ele nada mais é do que x, ó,
Na verdade, o B é tudo, né? X O B é tudo isso aqui. X O A é só isso, o A é só esse pedacinho aqui. Esse B aqui é tudo, né? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui é B. Então, quem é o A, O, B? É tudo, que é B, né? Menos esse pedacinho aqui, que é A. E ele põe módulo, né? Porque aqui não está definida a questão de ordem, né, dos pontos. Aí você tem que definir isso na construção. Então, essa é a ideia do segundo axioma. E o terceiro axioma, ele diz o seguinte, né? O segmento S, a semirreta OC, né, divide a OB, né? Ele está afirmando, né? Se essa semirreta divide a OB, então eu posso escrever essa soma aqui. A OB é do A ao C até o COB. Então vamos só apresentar essa ideia. Terceiro axioma, aqui, não, 3. Ele diz, deixa eu pegar os elementos lá, o OC, né? Divide a OB. Então, OC divide o meu AOB. Então, AOB nada mais é do que AOC mais COB. E esse é o terceiro axioma. Que tem algumas coisas aqui que lembram muito isso aqui, ó. Ó, isso aqui lembra muito isso, você está entre A e B, né? Parece demais com esse último axioma que eu falei, e esse aqui, né, lembra muito os dois últimos, né? Os dois últimos que eu falei. Aí só tem uma proposição e um teorema. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, é o que ele pede para provar. E o segundo, né, por qualquer ponto de uma reta, só passa uma perpendicular a ela. É mais ou menos a ideia, parece a ideia do ponto médio. Mas o que ele está dizendo, né, deixa eu só pegar aqui o primeiro, sim, essa primeira aqui é a primeira proposição. Ela me diz, né, que ângulos opostos pelo vértice, né, então esse ângulo aqui e esse ângulo, eles são idênticos, é o que diz a primeira proposição que a gente, né, que vocês vão provar. E segundo, é que dado um segmento, eu acho que teve uma informação que eu esqueci de falar, foi desse primeiro axioma. Ah, tá, não, faltou só a segunda parte, né? Todo ângulo de 180 é raso. No caso, assim, a segunda parte eu não comentei, tá? E o segundo teorema me diz que por qualquer ponto de uma reta só passa uma perpendicular a ela, né? Então, se eu pego um ponto qualquer aqui, só vai existir uma reta que é perpendicular, né, em relação a esse ponto aqui. Bom, então é isso que vocês vão provar, né? Que esses dois ângulos são idênticos, né? E que
Pegando qualquer ponto aqui, eu só consigo uma reta perpendicular a ela. Bom, então hoje a aula acabou sendo mais curta, né? A ideia era só essa, a apresentação desse capítulo e a demonstração do teorema, que inclusive ficou um pouquinho longa, tá? Então é isso, né? Quem entendeu tudo já está liberado, né? Eu vou encerrar meu encontro aqui. Quem tem dúvida ou quem quer dizer alguma coisa, tá? Eu vou só liberar aqui a gravação para Professor, é, eu queria que o senhor falasse mais sobre como vai ser a prova. Vai ser a parte objetiva, estilo as provas do SIGA-A, com tempo determinado para a gente fazer, e a questão discursiva vai ser junto ou vai ser separado com mais tempo? eu não elaborei ainda, mas eu acho que eu não vou pôr essa questão de pôr horas, né? Definir horas. Eu acho que eu vou fazer como eu fiz o exercício de. Não sei se você é de alguma turma minha de análise